meninas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Nina do Ateliê PDPet, professora de patchwork e de costurinhas criativas. A sugestão de hoje é uma linda almofada com aproveitamento de chita, essa almofada linda, redonda. Então nós vamos aprender a fazer ela hoje. Vamos para a lista de materiais? A lista de materiais é a seguinte. Eu vou precisar de chita de várias cores, tá? Que tem amarelo, azul, verde. É bem retalho mesmo de chita. Como eu trabalho muito com chita e sobra muito, e eu não gosto de desperdiçar nada, né? Eu não jogo fora. Eu aproveito para fazer essa almofada linda. E aí eu vou precisar de um zíper, tá? Viés. Então o viés, ele vem assim, tá? Ele vem assim com essas duas dobrinhas. Para fazer esse trabalho, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou abrir ele totalmente, passar ferro. Eu já faço isso praticamente no rolo. Eu venho abrindo com ferro e venho passando. E aí depois eu fecho. Assim, ó, desse jeito. E aí ele vai ficar assim, ó. Conforme eu vou fazendo e avançando as etapas, eu vou explicando direitinho. Então vamos precisar de viés, vários pedaços, com o mesmo comprimento das pétalas. Forro. Um forro, porque o patchwork vai ter que forrar, né? Normalmente é forrado. E para a parte de trás, depois eu vou explicar essa parte aqui, tá? A parte de trás e o zíper. Então, eu vou começar passando primeiro a medida do molde. Como que vocês mesmos podem fazer os moldes de vocês? Olha, eu peguei um retângulo de tecido de papel de 25 por 9 centímetros. E aí, fiz uma marcação aqui de 3 centímetros partindo da ponta para dentro. 3 centímetros. A mesma coisa eu fiz desse lado. 3 centímetros. E fiz a marcaçãozinha aqui e outra aqui, né? E aí eu peguei a régua, peguei a minha régua e tracei uma linha até aqui no finalzinho dos 9 centímetros. Fiz isso dos dois lados. Esse aqui, olha, vai ser o meu molde. Aí eu vou tirar. Claro que eu não vou fazer isso aqui no papel molinho assim, né? Eu vou fazer no papel durinho. Que aí fica fácil depois de vocês posicionarem em cima do tecido e riscar. Isso é o molde. Eu fiz aqui assim, ó, no papel durinho, tá vendo? E nós vamos precisar de 27 pétalas, tá? Vocês vão posicionar em cima do tecido, riscar e cortar. Já pega um monte de retalho, tá? E aí já coloca... Que aí já corta uns 3 ou 4 de uma vez para adiantar, porque são 27, tá? Mas é rapidinho. E aí a gente vai agora para a montagem. A montagem é a seguinte. Eu vou montar sempre de 2 a 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o viés, vou colocar aqui, dobrado. Lembra que eu falei que ele tá dobradinho? Passei a ferro nele totalmente aberto e depois dobrei ao meio. E aí vou colocar um tecido sobre o outro. E vou passar uma costura. Eu vou fazer em 2, mas eu já vou trazer toda pronta. Pra adiantar. Pro vídeo não ficar também um vídeo muito longo, né? Olha, ficou assim. Ficou assim, tá vendo? Olha. Eu gosto de colocar um viés quando é muito colorido assim, porque ele sobressai. E aí eu vou fazer isso também mais um. Já já eu vou fazer mais esse só pra vocês verem como que é. E já vou mostrar como que ele vai ficar já todo montado. Se vocês não entenderem, gente, me chama no mensagem, tá? Que eu terei o maior prazer em ajudá-lo. Tirar alguma dúvida, qualquer coisa, é só me chamar. Ó, aí ficou assim. Eu fiz sempre assim, sabe? De 2 em 2. E aí, depois que eu fiz isso de 2 em 2, eu fui unindo todos eles. A mesma coisa. Coloquei aqui, vim e fui montando. E ele ficou desse jeito. Deixa eu mostrar aqui. E ele ficou assim, ó, bonitão, olha. Ficou assim, tá?
Inclusive, isso aqui, se quiser fazer um centrinho de mesa, ó, já tá valendo. Bem bonito, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Pega aquela rodinha de tecido que tá ali pra mim, de chita. Ah, não, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha, aí eu peguei um pedacinho de chita, um círculo. Eu vou até passar aqui pra vocês o diâmetro. Vocês podem fazer o que vocês tiver na cozinha de vocês. Uma xícara, um pires. Olha, 14 centímetros, tá vendo, ó? 14 centímetros daqui até aqui. Aí eu peguei um pedaço de entretela, aquela entretela de camisa que as costureiras usavam e que usa ainda até hoje. E aí coloquei direito da chita na parte que tem cola, que tá lá do outro lado, né? Tem um lado que dá pra identificar que tem um brilho, é o lado que tem cola. Aí eu vou dar um corte pra eu fazer esse acabamento aqui. E aí eu vou dar um corte, vou desvirar. Não precisa dar pique dentro, tá? Não precisa. Ó, e ficou assim. Aí aqui a cola ficou aqui, tá vendo? Aí eu venho, posiciono aqui em cima. Tem que ser uma cor bem contrastante. Eu usei aqui o amarelo porque eu usei pouco amarelo aqui. Aí eu venho, vou passar ferro aqui em cima só na beirada, tá? Vou passar ferro só aqui na beirada. Porque aqui senão vai grudar em cima da sua tábua de passar. Na beiradinha, vou costurar e já venho mostrar como que fica. Terminando de costurar o miolo. Ó, e aí ficou assim, ó. Lembrando, tá, gente, que eu passei ela toda do mesmo lado, tá? Joguei as costuras todas pro mesmo lado, olha. Tá bom? Agora, a gente vai fazer a parte de trás, tá? A parte de trás, e daqui a pouco eu vou mostrar. Mas a parte de trás, olha só como é. Eu peguei um pedaço de tecido, usei a própria almofada como medida, cortei inteiro, tá? Botei assim em cima, olha, inteiro mesmo, olha. E aí, em um dos lados, eu cortei um pouco maior, tá? Eu cortei um pouco maior, com mais ou menos uns 4 dedos. Então, ela não é totalmente quadrada, a parte de baixo, não é totalmente quadrada. É quase um quadrado. Em um dos lados, eu cortei com os 3 dedos a mais, que já já vou explicar pra vocês por que isso. Aí, o que eu fiz? Eu dividi ao meio, tá? Eu fiz isso tanto com a parte da chita, como no forro. Por quê? Porque a chita, eu quis colocar a chita atrás, mas pode colocar um brim leve ou uma tricoline, e aí não precisa forrar. Mas como eu quis fazer também com a chita, e aí usar ela pura, vai ficar muito ruim, muito fininha, né? Muito inferior. Então eu tô colocando aqui um forro, até mesmo de microfibra. E aí eu coloquei direito com direito, olha, dividi tanto a microfibra como a chita, e aí dividi, botei direito com direito, costurei e rebati costura. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu zíper, vou posicionar uma das partes, bem assim, olha. Ele tá um pouco maior, porque eu gosto de cortar maior, para não me atrapalhar na hora de costurar o cursor. E aí vou colocar ele aqui, olha, e vou passar uma costura, bem aqui, tá? Vou deslocar a minha agulha para a direita, para dar uma margem de costura maior. E vou costurar até o final. E aí eu já vou explicar o outro lado. Prontinho. E aí ficou assim, olha. Agora o outro lado, lembra que eu falei que cortei um pouco maior? É pra isso, porque eu vou transpassar ele, olha. Eu vou colocar aqui, que ele vai ficar assim, transpassadinho. Então eu vou costurar aqui, só que dessa vez eu vou ter que ir no tato, tá?
mas você tem que colocar de maneira que ele fique um pouco pra cá, pra ele ficar embutido, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou deslocar minha agulha para a esquerda, pra ter uma margem maior de costura, e vou costurando no tato. Quando eu falo que eu vou costurar no tato, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu costuro um pouco, olho, alinho aqui, olha, dou uma olhadinha, alinho aqui e continuo costurando. Dou mais uma alinhada, olha, e costuro mais uns 10 centímetros mais ou menos. Novamente eu arrumo ele, olha. E venho costurando, tá? Me certificando de que realmente ele vai ficar embutido, de que o zíper não apareça, olha. Ajeito mais um pouquinho. E venho costurando. Prontinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu cursor, vou colocar pra dentro e vou passar uma costurinha aqui pra não correr o risco de eu abrir o cursor sem querer e sair fora. E vou fazer do outro lado também, porque aí eu já posso liberar esse excesso de zíper. Prontinho. Então agora eu já vou liberar esse excesso de zíper, porque eu sei que o meu cursor tá seguro, e aqui também. Agora, deixa eu abrir um pouco mais, porque senão depois eu não consigo desvirar. Agora eu vou colocar tudo certinho. Agora eu vou colocar aqui e vou posicionar a almofada desse jeito aqui, olha. E vou alfinetar ela toda, mas toda mesmo, encher de alfinete. E vou costurar na volta toda. E já mostro como que ela vai ficar. Costurei, tô tirando os alfinetes aqui, para eu tirar esse excesso de tecido. E agora eu vou tirar todo o excesso de tecido que sobrou de chita e de forro, ó. E aí, tá pronta. Eu vou fazer agora esse forro aqui, tá? Esse forro aqui é uma outra etapa, é uma mágica. Gente, muito obrigada por tudo, pelas curtidas, pelos comentários, tá? Eu tô respondendo a todos. Não quero deixar de responder a ninguém, tá bom? É muito comentário para responder, mas assim, dentro da medida do possível, eu vou responder a todos, tá? As mensagens que tá chegando para mim também em box, eu tô tentando responder porque são muitas. Não deixe de curtir lá a minha página, Ateliê Pé de Pet. A Maria Chiteira é uma página que eu tenho com trabalhos feitos com chita. Vocês já observaram que eu amo chita, né? Me segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram. Muito obrigada pelo carinho. Bom, então aqui, ó, eu tô tirando todo o excesso. Gente, se vocês acharem que isso aqui é muita pétala, tá? Isso aqui, essa técnica chama-se Dresden. Se vocês acharem que é muita, pode fazer com menos. Só que vocês vão ter que fazer um segundo molde. Fazer um cálculo, mais ou menos, pra diminuir, tá? Pra diminuir esse molde aqui, olha, né? Diminuir o número de pétalas. E quiser fazer ele maior, mais largo, pra não usar tantas, tá? Então pode fazer. Bom, então ficou assim, né? Agora eu vou forrar essa parte aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu forro e vou colocar desse lado aqui, olha, tá? Vou colocar ele aqui, porque quando eu desvirar, ele vai ficar forrado aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa, encher de alfinetes e deixar somente um pedaço aqui para eu desvirar, tá? Toma cuidado para não deixar do lado do zíper, porque senão depois a gente vai dar um pontinho à mão e vai ficar ruim costurar aqui, olha. Então deixa aqui mais ou menos desse lado. Eu vou fazer isso, vou alfinetar ela toda, passar uma costura. Só que aí a gente tem que se policiar, porque como eu dei uma margem de costura aqui de um pezinho de máquina, eu tenho que dar essa mesma margem com esse pezinho de máquina. Nem mais nem menos, tá?
Porque senão depois vai ficar 2 costuras. E aí vai ficar feio quando desvirar. Então eu vou fazer isso e já volto. Ando de costurar o forro. Tô costurando pelo lado do... Não pelo lado do forro, tá? Pelo lado da chita, do trabalho. Porque como eu falei, a gente tem que usar a primeira costura que eu dei como guia. Pra não ficar 2 costuras. Ó, terminei. Deixei um pedaço pra desvirar, olha. Deixa eu tirar esse excesso aqui de forro. E já já vocês vão ver como que vai ficar a nossa almofada de chita. E esses pedacinhos de tecido, olha, que às vezes para muitos pode ser lixo, olha. É ruim que eu jogo fora, hein? Porque isso aqui, gente, é dinheiro em caixa, né? Porque a gente fala que é sobra entre aspas, porque a gente paga por ela, né? E aí você pode vender uma almofada dessa completa por R$60. Olha só o que ia pro lixo. Prontinho. Então, tá prontinha a nossa almofada. E aí eu vou desvirar pra ver como que ficou. Já tem alfinete aqui. Cuidado, tá, gente? Porque como isso aqui é muito colorido. E os alfinetes também, ó. Tudo azul, olha, amarelo. Tomar cuidado pra não se machucar. Não tem alfinete, acho que não. E aí eu vou desvirar. Tchan, 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 tchan. Aí primeiro, olha, eu vou mostrar pra vocês, olha. Aqui o forro, ó. Que aí, ó, venho com pontinho à mão. Ou até a máquina mesmo, ó. E passo uma costurinha aqui, olha. Tá vendo? E aí... ele vai ficar um forro totalmente embutido, olha. Olha que barato. Vai ficar um forro totalmente embutido, viu? Aí não tem que passar zigue-zague pra chulear, nem overlock, nem todo mundo tem overlock. Olha que lindo. E aí, como eu gosto de enfeitar o pavão, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar depois uma cianinha vermelha ou um pompom, qualquer coisa. Deixa eu te mostrar. Ó, posso colocar aqui, olha, uma rodinha. Olha, gente, quanto pompom. Até se eu quisesse colocar aqui na beiradinha também, poderia, né? Mas olha só, se eu quiser, olha, eu vou pegar um pomponzinho vermelho que eu gosto, ou branco. E aí, olha, depois eu venho, olha, e costuro aqui, ó. Tá vendo, olha? Vocês podem ousar, botar, pode fazer um bordadinho também à mão, que fica super bonito. Cianinha, passamanaria, o que vocês quiserem, tá? Porque a chita, quanto mais enfeitada, mais bonita. Eu gosto. E aí, olha, pra fazer o enchimento, a capa pro enchimento, pode usar microfibra também, tá? Pode usar microfibra. E aí já usa a própria capa, quando tiver do avesso ainda, posiciona em cima do tecido e faz o molde. Como eu fiz aqui, olha. Ó, agora eu vou encher pra vocês verem. Prontinho. Olha só, que máximo. Que linda, olha. Tá vendo? Depois, assim, com o tempo, ela vai cedendo, vai ficando mais... Eu acho até que vou ter muito plumante aqui, mas não tem necessidade de botar muito, não. Olha, que linda. Eu espero que vocês tenham gostado da sugestão de hoje, tá? Muito obrigada. Quero ver todo mundo fazendo, tá? Muito obrigada e fique com Deus, tá bom? Um beijo.